que seja uma conversa de muita paz e que todos aqueles que estão aí assistindo, que possam também entrar nessa sintonia, porque a partir, né, do emanar das boas energias que o mundo flui melhor. Então, saudando Oxalá para a gente começar esse papo. Oxalá, saudado. Nívia, Obrigada. você sucedeu a sua avó, é isso? Exatamente. Eu Deixa eu sou dizer neta. aonde você sucedeu sua avó. Me corrija. Sua avó tinha um terreiro lá em Salvador. Exato. Aí em Salvador, eu quero dizer. Explica pra gente o que se faz num terreiro. Muita coisa, Joyce. Eu sempre digo que é um templo vivo de conhecimento. Eu assumi o terreiro em 2015, né, após o falecimento da minha avó, que foi a fundadora desse terreiro, Ilê Axé Oiá, que fica no bairro de Pirajá, próximo de uma APA, de uma área de proteção ambiental. Então, cercada de muita água e muita natureza. Ao longo da vida dela na comunidade de Pirajá, além de sacerdotisa de Elorixá, ela também era mãe, né? Ela era mulher e ela era um profissional. Então, funcionária do Estado, trabalhou muitos anos em uma escola e tinha como grande sonho que aquele espaço religioso fosse também um lugar de saberes, mas saberes no sentido de uma educação, no sentido de acolher crianças e adolescentes e ajudar nesse processo da educação. E aí nasce o Instituto Oiá. Então, dentro de um terreiro, você professa a sua fé e sua crença nos orixás, mas você também acolhe, você se solidariza, você ensina e aprende o tempo todo. Né? Os espaços de terreiro, eu costumo dizer, são espaços que têm como premissa o acolhimento. O Ilê Axé Oiá abriu a sua casa, o seu templo sagrado, para uma escola que é o Instituto Oiá, que hoje atende 100 crianças dessa mesma comunidade. Crianças em período ainda de escolar, de aprendizado. Nosso foco é a alfabetização, né, de crianças. E também, dentro desse mesmo espaço, agora, Joyce, nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, as nossas cerimônias religiosas elas foram suspensas por Sim, para não juntar entendermos as que, pessoas, né? exatamente, mas as portas estão abertas para a solidariedade. Então, é dentro desse axé que a gente confecciona e distribui máscaras e chegamos hoje ao resultado de abril para cá de 28 mil máscaras produzidas, né, e distribuídas. Máscaras de tecido que vão para as comunidades, máscaras hospitalares que estão sendo doadas a hospitais como Aristide Maltês, como Irmã Dulce, para Que alguns lindo. asilos. Então, é um trabalho que eu acredito que, além da religião, se tem que ter o sentido, e os terreiros fazem isso, da espiritualidade. Porque aí emana as outras coisas, a solidariedade, o amor, o acolhimento, o Sim. respeito. Nívia, o que faz uma Ialorixá? Você estudou para isso? Você foi escolhida? Você escolheu? Como que você virou isso e como você se formou para isso? Eu me formei, na verdade, eu sou Na faculdade. acadêmica, segui, tive a oportunidade de me formar. O ano passado, defendi um mestrado dentro do meu terreiro, falando justamente sobre essa relação entre os candomblés e o Estado. Para essa formação, para se tornar uma mãe de santo, é necessário a escolha dos ancestrais. Após a partida de minha avó, em um ritual chamado Axexê, houve o jogo dos búzios, né, que foi indicado por uma pessoa que não era do nosso axé, e essa pessoa, ela traduziu ali, então, que a escolhida para assumir o cargo seria eu. Não há um processo de formação. Eu Foi estou uma falando de dois surpresa para todo lugares. mundo, Nívia? Para Ou todo era mundo, esperado? porque minha avó, na verdade, tem 10 filhos biológicos, todos estão vivos, e eu, como neta, herdei o terreiro. Eu costumo dizer, porque muita gente passou a me perguntar sempre a mesma coisa. Primeiro, susto pela idade, porque hoje a gente está habituado a ver um Que idade você matriarcado. tem, Nívia? Eu tenho 37 anos. E Menina. muitas mulheres, né, muitas idosas. Minha avó faleceu com 90.
Mas não é um processo de formação, como em algumas outras religiões. É a vida. Eu nasci e me criei com minha avó. Eu nasci e me criei aprendendo e ouvindo os ensinamentos e as lições dela. Então, quando as pessoas me perguntavam, sobretudo, se eu estava preparada, eu dizia que o tempo é que vai dizer. Né? É só o tempo que vai dizer realmente sobre o preparo. O candomblé é uma religião do cotidiano. Você aprende transmitindo o conhecimento e recebendo. Por isso que a gente tem um respeito e uma relação geracional muito enraizada. Os nossos idosos são as nossas bibliotecas, né? Os nossos ancestrais, aqueles que já passaram por aqui, deixaram esse conhecimento para que a gente dê continuidade, que foi o que ela fez. Então, é um processo que vai desde o seu nascimento, porque professar a religião, Joyce, não é só quando eu estou dentro daquele espaço sagrado. É todo momento. Os hábitos e costumes que eu tenho dentro do meu axé, eu tenho em qualquer outro lugar que eu ocupe. Então, eu tenho visto e dito que o candomblé é uma religião, mas o candomblé é um modo de vida. O candomblé é uma filosofia. Então, você pode levar tudo que você aprende e professa lá para a sua vida. Então, você pode ser de outras religiões. Não é que seja, para ser do candomblé, você precisa ser iniciado na religião. Quer dizer, nós acolhemos alguém que pela primeira vez entra em um terreiro e precise dos cuidados, ele receberá todos os cuidados, independente da religião dele. Entendi. Se ele for uma pessoa, por exemplo, que seja determinado pelos orixás para ser, por exemplo, da minha casa, ele vai passar por um processo de iniciação como eu passei. Para me tornar Yalorixá, eu fui iniciada no candomblé, cumpri todas as obrigações que a gente chama ao longo de uma vida, e no momento da passagem da minha avó, houve a escolha. Não se parte do nada, né? Quer dizer, ali já estava escrito no meu nascimento, essa escolha ancestral. Então, mas é uma religião que eu quero dizer que para você existe a iniciação e existe todo o processo de educação. Você colocou formação, que é uma palavra que cabe sim, por que não? Né? Dentro dessa história, mas não deixa de acolher. Então, uma pessoa que vá a um terreiro, que ela pode fazer um jogo de búzio, mesmo sem ser iniciado, sempre a nossa religião e a nossa casa estará aberta para as pessoas de indiscriminadas crenças e escolhas, entendeu? O candomblé é uma religião que eu costumo falar. Não faz asepsia de pessoas. Nós não questionamos as escolhas religiosas, a etnia dessas pessoas, do lugar de origem que essa pessoa possa partir. Então, é uma religião de livre escolha. Né? O orixá te escolheu para estar naquele lugar e você aceitou. Seja bem-vindo. A gente diz que é a religião dos escolhidos justamente por isso. Porque a gente não prega o candomblé, né? Não é à toa que o candomblé, o templo religioso do terreiro, ele é dentro de espaços de casas, são residências que são esses templos. Porque se remete a um sentido de família que foi renegado durante a escravidão aos povos africanos, né? Porque o candomblé nasce no Brasil, mas é uma religião que vem de África. E é esse sentido de família que a gente amplia. Quer dizer, no momento que você é iniciado, que você entra para aquela casa, você ganha pai, você ganha mãe, você ganha irmão, você ganha uma família extremamente ampliada, uma família espiritual. Bonito, muito bonito. Você está de branco, Lívia? Sim. Você sempre usa branco? Muito. Ou é porque hoje é sexta-feira? Por que as pessoas do candomblé usam branco na sexta-feira? Hoje, eu costumo usar muito, é minha cor predileta. Mas, assim, as sextas-feiras são consagradas ao orixá Oxalá. Que é um orixá falou no início. Exato, por isso eu saudei. Que é um orixá funfun, que é um orixá cuja as características, quando a gente tem de vários orixás, né, na vestimenta, remetem à cor branca. Então, as sextas-feiras é um dia, dentro do candomblé, por exemplo, que a gente remete a ele. Na Bahia, essa Bahia turística, e a minha formação de graduação é o turismo, na Bahia turística, nessa Bahia cultural, por exemplo, há um grande equívoco. Porque Oxalá é um orixá que tem como tabu o azeite de dendê, o epô. Né? E aqui, por incrível que pareça, às sextas-feiras, quando você chega em qualquer lugar, você come a comida baiana, que é essa comida repleta de azeite e de epô.
Então, mas dentro do terreiro, o conhecimento que a gente tem, porque isso é uma construção do Estado, da cultura, do turismo, de um outro contexto que não é esse religioso. Quem vive a religião e os ensinamentos dela, por exemplo, sabe que em uma sexta-feira não vai comer o epu, porque você vai quebrar um tabu desse orixá. Tem um sentido, tem um itã, né, um conto, uma história que remete porque o orixá, Oxalá, não come o azeite. Então depois é um a dia que gente se vai veste falar dos branco. orixás. Depois eu vou até te perguntar sobre os orixás, porque as pessoas todas têm muita curiosidade, né? Não esquece que aqui é São Paulo, né? É perto, Ok. mas é longe. É longe, mas é perto. Nívia, você consegue dedicar seu dia a outras tarefas que não no terreiro? A sua vida acadêmica, por exemplo, a sua família? Ou você tem que focar o dia inteiro no terreiro? Depende muito, né? Quando tem dias que são dias de cuidados específicos. No dia de uma cerimônia, obviamente, eu vou passar aquele período, aquela semana, aquele mês, seja como for, cuidando especificamente dessas ações. Mas quando as coisas elas não estão só nessa esfera das cerimônias, das iniciações, né, dos rituais que são feitos, é evidente que tem um mundo aí. Eu acredito que um líder religioso, ele no mundo de hoje, na contemporaneidade, ele tem que estar afinado com a contemporaneidade, com tudo que acontece. Então eu estou me preparando agora para o doutorado, por exemplo. Eu tenho Qual uma vai vida ser sua extremamente tese de ativa. doutorado? Eu ainda não, ainda tenho pensado, mas eu quero migrar para a área de educação, porque é muito afim com o que eu faço dentro do Instituto OIA. O próprio OIA, o Instituto, né, que a gente atende essas crianças, quer dizer, é um trabalho que demanda um fôlego grande. Então a gente tem uma equipe pedagógica que cuida disso, mas tem um olhar ali, que é um olhar espiritual que passa por aquele lugar também. E com isso eu estou falando da missão do terreiro enquanto escola, mas sempre abro um adendo para falar o seguinte: quando minha avó fundou o Instituto Oiá, duas coisas ela sempre disse. A primeira, aqui dentro não se cobra. Então todas as atividades dentro do Instituto elas são gratuitas. E a segunda é, tudo que a gente oferecer aqui é para as pessoas, é para todo mundo que queira estar. Então, o trabalho do OIA, ele é aberto para a comunidade, independente da crença, independente da religião, independente Sim, do que faça. Entendeu? A gente está falando de educação, algo que todo mundo tem sim, direito. precisa. Entendeu? Nívia, Então, qual é a parte mais complicada da sua missão e qual é a parte que mais te dá orgulho e enche teu coração? eu não sei se é complicada, porque eu me entreguei quando eu assumi. Eu tenho fé, eu tenho muita fé. Eu acho que a parte que me deixa assim mais feliz é quando alguém me liga e está vivendo um momento da vida extremamente delicado e naquele momento a gente conversa e ali se encontra uma forma de solucionar. E aí quando você tem um retorno dessa pessoa ali dizendo que está bem, que está feliz, que está tranquilo, eu acho que isso é demais, é maravilhoso. E não como alguém, porque eu não me coloco aqui como alguém que tenha superpoderes, não. Mas como um ser humano, dentro das suas condições e possibilidades, que pôde ajudar. Entendeu? Eu hoje tenho aprendido a viver os limites, porque às vezes a gente acaba, as pessoas criam uma perspectiva, uma expectativa muito grande, né? Eu costumo dizer que as Ialorixás, elas são mulheres, elas são mães, elas vivem uma vida. E além dessa vida, ela tem essa vida maior que está circundada pela espiritualidade. Então eu não vejo complicação, porque eu também vibro muito, Joyce, no positivo. No momento que eu coloco tudo em uma moeda negativa, as coisas tendem a não dar muito certo. Então, e eu não tenho visto como tem pessoas que perguntam, é muita responsabilidade. E eu sempre digo, você tem filho, você trabalha, você estuda, tudo quando você assume um compromisso também é uma responsabilidade. Há uma diferença entre responsabilidade e fardo. Se está querendo trazer responsabilidade no sentido de fardo, não é para mim. Eu vivo plenamente a minha religião. A minha religião é uma religião que prega a paz. A minha religião é a religião que prega o respeito.
é uma religião que acolhe as pessoas, é uma religião cujo cerne ou sentido está nos elementos da natureza. É Então, isso que como eu nós vamos posso ver falar. algo, né? Já já nós vamos falar disso, porque eu acho essa coisa mais linda. Eu entendi isso, Nívia, de verdade, quando eu fui na casa do Rio Vermelho, lá na casa do Jorge Amado, aí em Salvador, e Sim. tem um quarto de santo lá fora, com um vídeo. Eu entrevistei outro dia o gringo, o Cardia, e a gente falou sobre isso, que foi o gringo que montou isso. E aí, lá, eu achei tão bonito que mãe Stella de Oxóssi, acho que foi ela que apareceu naquele vídeo, com o Carlinhos Brown, explicando o que é um orixá. Nós já vamos chegar aí, tá? Porque agora eu quero te perguntar uma outra coisa. Por que as pessoas reagem tanto umas contra as outras, não é contra, em relação às outras, em termos de religião? Como que você acha que a gente pode fazer para cada vez mais acabar com a intolerância? Primeiro, a gente precisa entender o que é que motiva as pessoas a serem intolerantes. Você tem a história de um país que é construída a partir de um olhar de superioridade e de inferioridade, de escravização. Escravização dos povos negros, dos povos indígenas. E você não tem depois disso uma reparação, você não tem depois disso nenhuma medida que possa pelo menos atenuar o que aconteceu. E você tem o racismo, quer dizer, você tem uma religião que é entendida, né? Você tem pessoas que são compreendidas como seres que nem alma têm, porque era assim que eram vistos os povos africanos, homens e mulheres que não tinham alma. Né? Então, como você vai compreender e enxergar bem o que essas pessoas que não têm alma fazem e são? Então, o candomblé também vem disso, dessa crueldade desses olhares equivocados e racistas. A intolerância religiosa também leva a isso. Muita gente, muitas vezes, fala de uma religião, Joyce, eu vou lhe ser sincera, que eu desconheço. Eu sou de candomblé, Que não é mas às isso que vezes, você vive. exatamente, às vezes quando Eu eu te ouço entendo. as falas, eu digo, eu não sei que religião é essa, mas não é o candomblé. Entendeu? Nossa religião, ela, por exemplo, não tem uma figura maligna como outras religiões têm. Isso foi atribuído ao candomblé com o passar do tempo. Nós acreditamos em Olorum, e Olorum é Deus em Urubá. Entendeu? É a palavra Deus. É nisso que nós cremos. É em elementos positivos da natureza. Então, a gente foi atribuído também uma culpa, né, de uma energia negativa que eu nem costumo pronunciar porque não vale a pena e que eu entendo também, Joyce, que é muito fácil a pessoa fazer o mal e justificar esse mal com algo ruim. Nós não temos isso. O nosso guia, nossos escritos, o nosso grande livro se chama A Natureza, a ancestralidade, a espiritualidade. Somos seres intuitivos. Somos seres cujas energias permitem o aprendizado, o crescimento, e eu nem vou dizer evolução, porque não é a palavra, o desenvolvimento do ser humano. Está na hora da gente expandir o pensamento, está na hora de uma retomada de consciência, porque o que tem aí hoje não nos levou a lugar nenhum, nem vai nos levar. Então, é o racismo que leva à intolerância religiosa, é a ignorância que leva à intolerância religiosa. Na minha comunidade de Pirajá, Joyce, existem várias igrejas e existe um terreiro de candomblé. Então, eu tenho 5 igrejas, uma católica, e eu vou falar o nome, sim, e 4 protestantes, e eu tenho um terreiro. Pois o terreiro é que está aberto, alimentando as pessoas da comunidade. Gostei muito do que você falou. Vamos falar sobre os orixás, que agora você falou, você explicou um pouco, né, o que é o candomblé. Explica para todo mundo aqui o que é um orixá, da onde vem essa ideia, o que eles representam, que eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Os orixás são seres divinos, né, Joyce? O Olorum, quando constrói a Terra, porque cada religião tem um perspectivo de existência do mundo, né? Ele cria os orixás, esses deuses, e pede, né, que esses deuses eles desçam e vão construir o mundo. Então você tem energias, por isso que a gente tem essas referências à água,
né, de Oxum, quer dizer, esse líquido que toma conta do planeta. Tem as florestas, né, que você tem Oxóssi, que é o orixá das matas, tido como Odé, que significa o caçador. Quer dizer, você tem os deuses, mas você tem esses deuses ligados a esses elementos da natureza. Elementos para a gente que são divinos. Ninguém vive sem água. Se alguém vive, eu desconheço, Joyce. Se a gente acabar com todas as florestas, com todas as árvores do planeta, como ficaremos? Então, a energia de orixá é essa. É a energia do que está posto no mundo. Né? E é o que tem de mais puro e simples. Eu não consigo ver até aqui algo que não seja tão puro e simples como você louvar o sagrado a partir do olhar dessas energias, né? Desses elementos da natureza. Então, o orixá é isso, né? Essa essência, essa magia. E o candomblé é uma religião... Que vem da natureza, né? Que vem da natureza, exatamente. Formada, constituída no Brasil. Mas orixá, né, esse entendimento de orixá, ele vem de África. Quer dizer, com a chegada desses povos para o Brasil, aqui a gente tem, né, essa consolidação dessa energia. Ainda se encontra com os povos indígenas e com toda a vibração e conhecimento dos seres, dos elementais, das crenças dos povos indígenas, que a gente não deixa, né, de louvar. A gente não deixa de pedir a bênção, porque são os originários, são os que aqui estavam. Então, assim, a gente não exclui ninguém. A gente ajudou a complementar essa história e agradece os que estavam aqui. Então, orixá é isso, orixá é simples. A gente está falando de um período onde as pessoas, a OMS diz o tempo todo que use máscaras e lave as mãos. A gente está falando de água, a gente está falando do elemento de Oxum. Mesmo para quem não crê, entendeu, Joyce? A gente está falando de Oxum. A gente está chamando e clamando essa energia para nos limpar, para nos acudir, para nos proteger. É isso que a gente está fazendo. Quando a gente está falando... Parece que eu estou numa floresta agora, Nívia. Que bom. Mas é essa... Se a gente entende isso, é desse jeito que a gente tem que estar. Quando a gente entende que nós somos... elementos dessa natureza também, a gente começa a ter uma outra perspectiva do cuidado com ela. Então a gente não vai desmatar, a gente não vai ocupar e destruir a floresta amazônica. Pelo contrário, vamos fortalecer, vamos entender como ela funciona e vamos entender e funcionar junto com elas. Então é isso que é o sentido. Quando eu falo candomblé enquanto modo de vida, é o cotidiano, e o cotidiano muito simples. E a grande questão é, o que tem de mal nisso? Cadê o negativo nesse lugar? Entendeu? Então preconceito, como você exatamente, falou. Exatamente. Uma religião forjada pela mão de homens e mulheres, do povo preto. Né? É assim que nasceu. Nívia, eu uso as minhas guias sempre de proteção, e as pessoas sempre me perguntam, mas como você sabe qual é o seu orixá? Qual é o seu protetor? Eu não lembro, porque eu uso há tanto tempo. Eu não sei se não foi... Eu acho que foi Mãe Cleusa que me olhou e de tanto conversar, nem lembro se ela jogou búzios ou não. Porque eu acho que quando uma Yalorixá vê uma pessoa, ela já percebe qual é o orixá da pessoa? Acontece o jogo, né, como uma forma de confirmação. Existem várias formas de confirmação. Tem pessoas, às vezes, que o orixá, ela intuitivamente, ela sonha com esse orixá, ele conversa com ela. Vai muito também de quanto tem de mediunidade, de intuição dessa pessoa. Mas é possível também que uma Yalorixá, que uma sacerdotisa, porque se a gente já vive isso plenamente, que o orixá, naquele dia que você chegue na minha casa, ele venha na frente e se apresente. Quer dizer, isso acontece muito. Né? E é belíssimo, porque é aquela energia, é aquela força que está com você, que entra naquele lugar, que se mostra e que provavelmente, por se mostrar, está dizendo a gente que é bem-vindo e que nós também somos. Porque é sempre troca, né? A gente troca a bênção. Quer dizer, a gente, quando está trocando a bênção, a gente está cumprimentando o orixá daquela pessoa, e a pessoa também está cumprimentando a gente. Então, não é apenas de um lado, é uma troca. O candomblé é uma religião de troca.
Entendeu? É um candomblé, a religião do coletivo, de comunidade. Quando você entende o que é viver em comunidade, eu vejo pessoas que falam de solidão. Eu não sei o que é ser só, porque eu nasci em uma família muito grande. Eu tenho muitos momentos, porque eu sou filha de Omulu, de reflexão, de estar comigo, né, de me entender. Eu penso muito. E sempre fui assim desde menina. Mas o candomblé é uma religião do coletivo. Quando você entende isso, quando você vive o coletivo, quando você vive em sociedade, você vive em comunidade, você não se isola mais num apartamento, num prédio, não cumprimenta o seu vizinho. Porque você tem um entendimento de pessoas, da importância de estar ao lado de pessoas, de conviver, entendeu? Então são trocas. Não dá tempo para você se sentir sozinho. Quando você está sozinho mesmo, você e seu corpo num lugar sem ninguém, você entende que você não está sozinho, você está em um momento de reflexão, se necessário, entendeu? Você consegue fazer a separação disso. A humanidade tem seguido um caminho extremamente individualista. O caminho do eu, do meu, do posso, do quero, do sou. E Do não é desse compro. jeito. Exatamente. Resolvo tudo numa simples... E não é assim. Então, a religião ensina a gente essa vida coletiva, essa vida irmanada. Quantos irmãos meus, eu tenho irmãos que moram só. E aí a gente tem um trabalho, que eu não falo, não é trabalho de dificuldade, mas a gente tem um compromisso de ligar, de saber como está, de saber como acordou, de saber como dormiu. Alguns eu me comprometi a fazer chegar alimento. Às vezes um bolo, porque a gente gosta de comer, né? Aqui é um espaço de fartura, tem uma relação com a A comida. comida, Então né? a gente fazia chegar, às vezes a gente fazia uma feijoada e fazia essa feijoada chegar na casa de fulano, porque sabe que fulano gosta de uma feijoada. E tempos como esse, né, que nós entendemos como um resguardo, um recolhimento, porque isolamento é realmente você estar só. Mas se resguardar, se recolher, ele também remete muito a refletir, a pensar. E é o que a gente precisa fazer agora. É pensar no que não foi, né? Então, para poder pensar e viver o futuro. Eu Então, ia te não é... perguntar isso. Eu ia te perguntar como essa cultura, essa religiosidade toda, como o candomblé vê tudo isso que a gente está passando agora, esses tempos tão desafiadores. Eu não entendo e não sinto que seja um tempo, e já ouvi pessoas falarem disso, de punição. Eu Não. entendo como um tempo de ensinamento. E, sobretudo, porque aí a gente tem clamado muito por Omolu, né, que é esse orixá que nos remete à cura, por esse tempo de cura. Cura dos pensamentos, cura dos males, cura das coisas que não foram resolvidas, né? Cura para se viver um outro mundo e um mundo melhor. Cura desse mal maior que é essa pandemia. E eu costumo dizer que existem duas pandemias para a gente. A intolerância é uma pandemia que está aí antes do Covid e que já tem feito vítimas, entendeu? E que não foi discutido e pensado como deveria. A pandemia, o Covid, claro, são mais de 60 pessoas que já foram a óbito por desleixo, né, de um Estado ausente. 60.000. Entendeu? Por desleixo de um Estado ausente. Então, quando você entende o viver em coletivo, quando você entende essa relação em grupo, quando você afina seu olhar e o cuidado e o autocuidado, o cuidado com o outro, é evidente que você vai ter um zelo, vai ter uma responsabilidade, um compromisso com as pessoas. Então, é disso. A religião, ela é viva. Ela está aí para ser vivida o tempo todo. Se a gente tivesse um gestor que fosse do candomblé e que tivesse um pensamento e entendesse esse modo de vida, ele certamente já tinha se preocupado com saneamento básico no Brasil. Certamente não haveria uma pauta agora no Congresso sobre privatização da água, porque tem muita gente que ainda não tem acesso a ela. Ele certamente estaria chamando por Omolu e incentivando a construção de hospitais de ponta, entendeu? Fomentados pelo SUS. Ele estaria procurando criar boas relações para conseguir desenvolver uma vacina e chegar aqui mais rápido.
Então, olha o que é esse modo de vida, esse modo de pensar e de agir. Né? Se a gente tivesse alguém com isso, ele não teria um olhar diferente para as pessoas, ele estaria trabalhando para o coletivo, independente de quem votou Sim, nele. com certeza. Nívia, vocês previam, sentiam que ia acontecer uma coisa desse tipo? No primeiro dia do ano, eu não sei aí em São Paulo, mas aqui quando amanheceu, na virada, foi uma chuva, Eu estava na Bahia. né? Exato, assim, À com muitos raios. meia-noite, eu estava no sul da Bahia. Meu filho estava em Salvador. Choveu muito, muito. Meia-noite, eu estava esperando soltar fogos, onde eu estava numa igrejinha. Ia ter fogos na igreja. Meia-noite em ponto. Era uma chuva que parecia que ia lavar o mundo. Uma chuva rápida, mas uma chuva extremamente forte. Muitos ventos, né, raios, trovões. A gente diz que era um anúncio da chegada de Xangô, de Oiá. Eram os elementos da natureza falando. Não é o prever. Eu não posso dizer aqui que eu previ uma pandemia, até porque para a Você gente da sentiu? religião, para a gente do candomblé, não é uma perspectiva, é algo muito particular. Né? Entendi. Eu, por exemplo, fui criada de uma forma em que a gente faz o jogo para a pessoa que solicita e ali sai o contexto da vida dela. Mas no decorrer da mudança do tempo também, tinha algo forte que estava se anunciando. Né? É a leitura que se faz. Então, eu costumo dizer, tem sido fácil, tem sido difícil. Para quem está em uma situação difícil, é difícil. Para quem tem um emprego, para quem tem uma família, a coisa, e que não está com a doença, não pegou o Covid, a coisa tem sido, né, não tão difícil assim. Mas a gente, dentro da religião, eu tenho vivido essas dores espiritualmente, porque o mundo ele está passando por um processo de mudança espiritual evidente, né? Eu falo muito da relação com o tempo, porque a gente também cultua tempo, né? No Angola é tempo, Queto, né? Relacionado a Iroko, que é uma árvore ancestral, e que a gente aprende, se a gente acredita e vibra junto a esses elementos da natureza, a gente aprende a sentir o tempo. Então eu digo, o tempo quando está frio. Minha avó falava muito isso. Quando criança eu não entendia como o tempo estava frio quando você olhava da sua janela e tinha um sol bem grande lá em cima. Mas era essa sensação de algo diferente. Né? Não é só o corpo físico que descansa quando alguém se vai. É um espírito, né, que vai ser encaminhado para outro lugar. Então, espiritualmente, muitas pessoas estão desencarnando. Imagine aí, 60 mil, né, pessoas desencarnando desta forma todos os dias, em grandes números. O que é que está acontecendo no mundo? Mas isso também podia ter vindo enquanto uma guerra. Veio traduzido em uma doença. Então, é evidente que as energias aí, elas estão diferentes. Tem algo que se configurou. E o que é que a gente faz? A gente tem também muita gente que, com certeza, está chorando a perda dessas pessoas, né? Então, cada um que se foi deixou um ente querido a chorar. Então, você imagine a dor das perdas, o lamento, as lágrimas, com o sofrimento de quem relatava, que a gente ouviu falar, que pessoas que falavam que o relato é da falta de ar. Né? Então você imagine a soma disso. É por isso que eu disse a você, eu não vibro pensamentos negativos. E aí a contra-resposta a essas dores, quando você vê pessoas que vêm e fazem, criam essas redes solidárias, criam esses laços espirituais, criam suas redes de oração e de vibração, é o contraponto dessas energias que estão densas no mundo nesse momento. Então eu sempre digo, mãe Nívia, eu fico na minha casa, eu não posso sair para doar. Faça uma oração, emane uma oração. Emane para as pessoas que você conhece, emane para as pessoas que você ama, emane para as pessoas que você gosta menos e emane para o mundo, para o planeta, porque ela chega em leito de hospital, ela chega às vezes naquele lugar que tem alguém num quarto escuro, chorando, entendeu? Ela chega e aí é uma rede solidária, é uma rede que pulsa. Porque nós somos movidos por rede.
O que se explica uma mãe sentir, às vezes, sentir a dor de um filho que se machuca e a mãe está do outro lado do mundo e ela sente isso, né? São redes, são fios invisíveis com muita potência. Então, a gente faz sim a nossa parte. Quem pode doar, doa. Quem tem que ir para o hospital, está indo para o hospital. Mas quem está em casa por qualquer razão, se doe. E diz assim, mas mãe Nívia, eu não tenho religião. Mas sempre tem alguma coisa boa que a gente tem, que a gente se apega. Ah, eu tenho um... Quando você pensa, eu penso na minha avó. Meu coração, ele transborda de emoção, de tantos sentimentos. É algo bom. Quer dizer, por que não, se é isso, pensar em algo positivo para você e emanar essas vibrações? É disso que o mundo está precisando também. Até como uma forma de despertar essas pessoas que têm o poder, Joyce, porque são pessoas também eleitas, não só pelo povo, mas pela esfera espiritual, para agir, e que muitas vezes escolhem um caminho inverso. Entendeu? Então, até para que essas pessoas que estão aí com o poder na mão de ajudar no processo da cura e da melhoria dessas vidas, que elas também tenham esse impulso. Então, é isso que a gente faz. Porque as orações, elas chegam, elas são ouvidas por tudo. E eu não preciso ser. Se for necessário entrar em qualquer outro espaço religioso que não o meu para orar, com toda certeza. Eu não tenho um problema com isso. Pelo contrário, eu acredito muito. Eu acredito e respeito, entendeu? Dentro da minha crença, dentro da minha educação religiosa, eu aprendi a acreditar e a respeitar na crença e na fé do outro. Então, eu sento, eu pego na mão e a gente vai fazer, vamos fazer uma oração, orar o Pai Nosso? Vamos, entendeu? Tem Pai Nosso que vamos cantar e fazer um canto forte para caboclo, para o Molu? Vamos. Entendeu? Vamos mentalizar, vamos abraçar uma árvore, quer dizer, cada um dentro é possível da sua crença vibrar coisas boas e ajudar nessa transformação do mundo. Isso não é da noite para o dia, entendeu? Isso não é da noite para o dia. É para o mundo, é para a vida. É um exercício, e é né? Um exercício. Então, independente. Alguém eu consegui ler aqui, colocou só na Bahia, eu não entendi por que a pergunta só na Bahia, mas no mundo, eu quando estou orando, quando eu estou rezando, quando eu estou cantando para um orixá, porque a gente reza muito, viu, Joyce? Cada canto dentro de um barracão, dentro de um candomblé, para quem foi, é esse tempo de reza, de chamada espiritual dos orixás. Além das próprias rezas que são internas, destinadas para cada um deles. Só que as nossas são assim, cantadas, né? São Lindo. cantadas, são louvores, são alegres, são para cima, porque a gente contempla a vida, né? A gente tem a energia dos orixás, mas o povo de Candomblé contempla a vida. Eu sempre digo, a minha máxima não é sobreviver, a minha máxima é viver bem, entendeu? A minha máxima é ser feliz. A gente tem um entendimento de prosperidade. Pessoas, às vezes, que diminuem a palavra prosperidade para o sentido financeiro. A pessoa que ela é próspera é aquela pessoa que ela se vê repleta de um tudo. E mesmo quando naquele momento ela não tem nada, ela se sente feliz. Ela é próspera. É a pessoa que bota 1 quilo de feijão para comer e chegam 20 pessoas e aquele quilo transborda. E aí sai um samba. Exato. É você celebrar com a sua família. Quer dizer, olha o Natal, né? Quando a gente está com a família, quando a gente compra presente, quando a gente se veste, quando a gente está ali alimentado, planejando coisas. Isso é o sentido da prosperidade. Né? Tudo está ali muito junto. Então é da gente ser próspero. Tem pessoas que têm muito dinheiro e não têm amigos, tem ninguém. Então essa pessoa ela não é próspera. Não. Né? Não é. Então é isso, é esse aprendizado. Né? A expansão da consciência que eu falo, que é importante esse despertar, é justamente nesse sentido, né? De agradecer todos os dias o que nós temos, o que nós somos. Feliz daquele que vai dormir hoje, alimentado, entendeu? Vai deitar e vai ter uma caminha boa e que vai poder saber que qualquer necessidade tem alguém do lado ali. Então isso é gratidão. Gratidão. A gente tem... Muitas coisas acontecem, eu tenho responsabilidades, eu tenho compromissos na minha vida profissional, acadêmica, e eu procuro ser grata o tempo todo. Então, quando os orixás foi dito que seria eu assumir essa cadeira, eu não questionei absolutamente nada.
Eu cheguei no meio do meu quintal, em uma chuva. Agradeceu. Exato, no dia que minha avó partiu, foi um dia de muita chuva, uma mulher de Oiá, chuva e raio. E foi isso que eu disse: se vocês me escolheram, vocês sabem por que eu estou aqui. Tô E arrepiada. agradeci e fui viver o que tinha para viver. E me sinto feliz, e me sinto também, não me sinto a pessoa mais importante do mundo, porque eu tenho um senso de humildade, eu preciso manter ela. É importante, quando você é um religioso, você trabalhar a sua vaidade. Mas eu me sinto uma pessoa agraciada, porque meus tios me acolheram. Meus tios ouviram, e foram os meus tios que me ajudaram também a me posicionar neste lugar do terreiro. Quer dizer, a minha família entendeu. E meus tios, quando eu falo, são 10, que são pessoas extremamente importantes, são mais velhos, são anciãos, são homens com 60, 70 anos. E que entendeu que ali não era uma menina, porque para muita gente viu uma menina. Eu ouvia muito: você é muito menina, entendeu? E eles não, eles entenderam rapidamente. Isso me ajudou nesse processo. E é o que me Imagina. ajuda também a caminhar, a manter os meus dois pés firmes no chão. Entendeu? Então, é o aprendizado, assim. Eu tento passar para as pessoas que existe uma religião com saberes, existe uma religião que acolhe as pessoas, porque dentro do candomblé tem médico, tem jornalista, tem intérprete, tem pessoas que conhecem o mundo todo, tem pessoas que às vezes não têm aquela profissão, mas que tem que ser reconhecido por ser humano, entendeu? Sim, Por ser pessoa, e que a gente não pode atribuir menos valor por conta de uma formação. Eu estou na academia porque é uma opção e porque eu gosto eu sempre gostei de estudar. Eu sempre me vi nesse lugar. E é um lugar que eu falo de desdobramento do conhecimento. é verdade. Quando eu defendi, né, o mestrado, eu pedi ao meu orientador que fosse no terreiro e na Universidade Federal da Bahia. E eles acolheram o pedido e eu disse: sabe por que eu quero que seja, eu gostaria que fosse lá no meu axé? Porque eu gostaria que minha comunidade pudesse assistir. Foi o que teve de mais difícil, porque você falar para os seus iguais, para quem você conhece, é muito difícil. Porque você está falando para alguém que É sabe verdade. realmente quem é você. É E verdade. o vice-reitor esteve lá e foi assistir, ficou muito emocionado. E eu disse a ele: quando eu entrei, né, para o mestrado, quando eu fui fazer essa pós-graduação, minha avó tinha acabado de ir. E nós éramos muito apegadas. E a tarde que eu passava lá, dedicada às leituras e às discussões, inclusive eu vi uma colega do mestrado aqui, que eu gosto muito, que também é de axé, ela está aí presente assistindo. Que Essas legal. pessoas, mesmo sem saber, elas conseguiam fazer com que amenizasse aquela dor do luto. Porque nós entendemos a morte no candomblé, mas ainda assim tem a dor de perder alguém. Era minha avózinha, era alguém que era minha mãezinha, né, que me criou. Então, até o tempo de, eu digo sempre, me desligar emocionalmente naquele momento, a universidade, o estudo me ajudava nisso. Entendeu? Então, eu disse: eu preciso voltar e devolver à comunidade de Pirajá, o Ilê Axé Oiá, o que eles me deram. Porque foi a minha Sim. comunidade que me fez. Entendeu? Então, quando eu entrei lá, eu não entrei vazia. Eu entrei com muitas mulheres junto comigo, com muitas vozes de mulheres pretas que foram silenciadas ao longo da vida, que não puderam estudar, que não puderam falar como eu estou falando agora. Eu entrei com uma força ancestral. Eu entrei com uma comunidade, que é a comunidade que eu todo dia digo: eu tenho que falar. Porque eu vivo num lugar, eu brinco que eu digo, quando eu falo privilégio, é porque eu vou falar de Pirajá. Pirajá é um bairro da periferia de Salvador, é um bairro que é afastado do centro da cidade, mas é um bairro que tem um rio do cobre, é um rio volumoso, é um remanescente de Mata Atlântica dentro da cidade de Eu já vi Salvador, fotos. Eu entendeu? sempre eu combino com Pita de visitar, que todo mês de janeiro eu estou em Salvador. Aí eu combino, a próxima vez eu vou, porque agora eu te conheço, e Tem agora que eu visitar, quero muito, muito. E entendeu? aí Com eu vi cara, as fotos são lindas de lá. As pessoas descendo na festa, né? a Na gente faz festa um das presente águas, para descendo Oxum, até o rio. agradecer, né? Agradecer. E é um lugar rico, é um lugar com a diversidade de flora e fauna que dentro de Salvador não existe, mas um lugar também que está em abandono, é um lugar que está fragilizado. Nesses tempos de pandemia, nós estamos sempre nos mobilizando para tomar conta
né, como guardiãs, como pessoas que sabem que não pode deixar aquela área ali se perder. A gente convoca o Estado, a gente tem chamado as pessoas, porque é importante para a gente a preservação, mas não só para o povo de Santo, para a cidade, entendeu? É um pedaço de pulmão que está ali, são árvores, árvores nativas, árvores antigas. Então, quando a gente faz isso, eu não estou só preservando aquela água para meu povo, ou apenas pela minha crença e fé em Oxum. Eu também estou olhando para aquele outro par que me rejeita, mas que também precisa beber a água. Então, a Sim. água tem que estar limpa para nós dois. Entendeu? Muito. Então, É é uma muita... missão, é uma É, missão maravilhosa, porque envolve o outro, né? Envolve o cuidado, o afeto, a natureza, os orixás, a gratidão, o reconhecimento, são todas, tantas coisas que você falou aqui, tantas coisas bonitas e importantes, né? E fundamentais. Nívia, fala o nome de uns 2 ou 3 livros que a gente possa ler para entender um pouco mais todo esse universo. ó, eu tô lendo 3 livros agora. Eu adquiri essa semana na pandemia, que não é ainda sobre o candomblé, mas tem um livro que fala sobre essa. Me chamou a atenção. A gente teve aí uma senhora, né, que uma live falou sobre os negros cometerem muitos crimes, né? E aí veio um livro de Juliana Borges falando sobre encarceramento em massa. Isso para entender o racismo, isso para entender esse Sim, discurso sim, equivocado. E sim. aí, em seguida, a gente tem uma fala brilhante do professor Silvio de Almeida sobre racismo, e é um livro sobre racismo estrutural. Mas, para pensar candomblé, eu indico o professor Muniz Sodré, que é também um ogã, né, do Ilê Axé Oportunjá, da saudosa mãe Estela. Eu indico Candomblé da Barroquinha, que vai Ah, trazer da uma pessoa. Barroquinha, Sim, do professor Renato da aonde a Silveira. Regina fez a peça dela, na igreja da Exatamente, que Barroquinha. é ali que se forma um dos primeiros terreiros em registro da Bahia, né? Do Brasil. Então você tem livros como Candomblé da Barroquinha. Se você parte para uma leitura mais antiga, a própria mãe Estela, ela escreveu muito e produziu muito ao longo do tempo. Ela tem um livro belíssimo sobre folhas. Então, quem se interessa pelas folhas tem que procurar os escritos da mãe Estela, de Oxóssi. Você tem Mitologia dos Orixás, que é de Reginaldo Prandi, que são Esse eu então, são tenho, é lindo. contos, mas que é bom porque você vai entendendo essa É história. didático. Você tem os escritos do professor Agenor Miranda, que foi um Oloô consagrado e conhecido, né? Então, eu vou lhe falando aqui porque eu também pesquiso. Você tem Candomblé da Bahia, você pode ter um olhar etnográfico sobre os candomblés do século XIX, e aí você tem o Roger Bastide, você tem Edson Sim, Carneiro, você tem os livros de Verger, né? Tem um livro dele, maravilhosos. exato, com as ilustrações, mas tem um livro de Verger que eu gosto muito, que é Fluxo e Refluxo, que ele vai dar esse traçado dessa vinda, né, dos povos africanos para o Brasil. Então, é uma infinidade de livros, assim. Você tem Wilson Caetano, que é um babalorixá também da Bahia, antropólogo. Você tem o professor Ordep Serra, que também é um antropólogo e que escreve sobre candomblés. Alguém botou aqui Valdeloá de Rego, exatamente. Você tem muita coisa. E isso, cada livro que eu vou falando aqui, eu vou trazendo para uma temática. Livros que vão abordar intolerância, livros que vão falar dessa construção do candomblé, que vão falar dessa vinda dos povos africanos, de como se constituiu. Você tem um livro que eu gosto muito, que é Rebelião Escrava na Bahia, João José Reis, que vai falar dessa perspectiva dos povos negros, dos negros malês, né? Porque a gente Lindo, acabou Malê. criando essa ideia de que os candomblés são orais, mas assim, de que não havia um conhecimento ali. E os negros malês, eles têm essa coisa, eles ensinavam a ler e escrever, né? Eles ensinavam muitas vezes os brancos a ler e escrever. Então, a gente tem aí um universo, o Mestre mestre Didi, Didi, que era um artista plástico maravilhoso. refinadíssimo. Maravilhoso.
E eu vou aqui, a professora Ieda Pessoa de Castro, que traz falares africanos na Bahia. Se você quer aprender a língua banto, né, essas construções linguísticas que formaram, a gente tem tantos nomes, tantas referências como os povos indígenas. Aqui, Pirajá, o próprio bairro é um nome indígena, né, que se fala de, significa, em uma das traduções, viveiro de peixes, que eu acredito que seja esse sentido de tanta água que a gente tem desse lado, né? Pirajá, que é um bairro povoado pelos índios tupinambás. Então, tem uma série de histórias e de livros. Eu agora tenho lido esses três para pensar essa perspectiva atual, né? O racismo estrutural, que A a gente gente tem tem falado debatido muito sobre muito, isso. Eu o tenho entrevistado várias encarceramento, pessoas sobre isso. que é ótimo. Mas, É assim, Lei Muniz necessário, Sodré, né? O necessário. professor Luiz Muniz Sodré lança um livro chamado Lei do Santo. Uns contos, quer dizer, contos das vivências dele, provavelmente, dentro do axé dele. Então, a gente tem muita coisa, assim, né? Então, E quem é quiser bom ler vai pesquisar. ter muito. Agora, como a É. mãe de santo, eu aí sempre digo, porque os meus filhos fazem esse tipo de pergunta, aí eu digo, podem ler e devem ler tudo que existe. Mas candomblé é o cotidiano, candomblé é o estar junto, é ouvir as histórias daquela senhora mais velha que passou por ali, é entender como se prepara. Uma forma de aprender é a partir também da comida. Eu tenho no terreiro uma filha de santo, Alice, que é uma pessoa da área de gastronomia. E aí, e ela também é uma pessoa que a função dela no terreiro, ela está descobrindo isso, porque ela vai descobrindo, também na cozinha. Então É. ela vem com a vivência do mundo para dentro do terreiro e lá ela vai ter a vivência do axé. Então, de como faz um acaçá, entendeu? De como vai fritar um acará, porque o acarajé é a comida, é o bolinho vendido lá fora. Para a gente no terreiro é o acará, a comida de Oiá. Então é um outro preparo, é uma outra forma, é um preceito, né? A gente se prepara para esses alimentos. E Nívia, aí, oi. tem uma coisa também que eu acho que é muito fundamental quando a gente vai visitar uma Yalorixá ou quando a gente... É o tempo, né? O tempo do terreiro não é o nosso tempo. A gente chega lá e eu marquei sei lá que horas, mas aquilo lá não é outro mundo. O tempo lá conta diferente, né? Exato. Imagine isso, eu num período de escrita acadêmica com prazos e tendo que viver. Eu chegava na universidade e dizia, olha, eu vim do tempo do terreiro, aguarde um pouquinho aí que eu vou chegar aqui. Sim, tem gente que vai num terreiro e acha que é proposital ou que a pessoa não quis te atender e te deixou esperando, porque a gente está muito habituado a essas emergências. Mas é um ensinamento de que há tempo para tudo. É o tempo que você tem também de sair daquela energia acelerada e chegar lá e se preparar também para o que você vai ouvir, para o que você está buscando. Porque às vezes a gente chega tão acelerado, imagine uma consulta médica e você chega e sai falando tudo e depois você sai e diz assim, poxa, eu queria ter perguntado isso e eu não entendi aquilo que o médico... Porque às vezes você chegou com aquela energia de, sabe, de fazer tudo rápido. Então a gente vai aprender a fazer essa ruptura, até porque para a gente é um orixá que é celebrado, né? E a gente vai aprender a viver isso. Não é que a gente atrase o relógio da gente, não. Mas É é que a outro gente tempo, faz uma né? outra leitura da vida. Né? Uma leitura de que as folhas elas falam, de que às vezes você está com um questionamento e guardando aquele questionamento. E quando você se permite pensar naquela coisa, uma árvore balança as suas folhas e cai uma manga do pé. Exatamente na hora, que pode ser tido como uma confirmação. Mas se você não tivesse ali apto e pronto, e entendendo, fazendo aquela leitura do tempo, você nem compreenderia. E aí você chega para a mãe e diz, mas aconteceu isso, isso e isso. E aí eu pergunto, e o que foi que aconteceu na hora que você estava ali? Teve alguma coisa diferente? Aí tem gente que nem conclui. Tem uns que me olham assim, ah, tá bom, entendi. Então, é isso, né? A própria a pandemia agora, a pandemia, algumas pessoas falam de um cancelamento. Eu estou falando de um reflorestamento do eu.
A gente tem visto a natureza aflorando, né, lá fora. Eu vi depois cenas belíssimas de plantas, de animais, de coisas que estavam surgindo ou ressurgindo. Enquanto a gente estava assistindo isso pelas nossas janelas ou pela TV. Né? Então, eu disse, a natureza está se aflorando e se mostrando lá fora. E a gente está contido aqui dentro porque é tempo de aflorar a nossa natureza, de se perceber, de se permitir. Então, muita gente que não tinha um contato, mesmo vivendo em família, com os familiares, com o filho, de ver a lição de casa do filho, de acompanhar o dia na escola, e que hoje precisa ensinar porque ele não pode ir para a escola. Alguém Sim. tem que ajudar a auxiliar. Então, isso quer dizer muita coisa, entendeu? Muita coisa. Será que a gente precisava também viver essa vida se afastando e se ausentando das pessoas, mesmo estando É perto? hora de reaprender, né? Exato. Vivendo das redes sociais. Olha como a gente está imerso aqui agora falando por elas. Ela é importante, sim, porque permite que a gente se aproxime nesse momento. Mas não é a única forma de comunicação. Quando Não. terminar essa live, eu volto para minha família que está com o celular na sala me assistindo também. E a gente vai falar sobre isso. Então, Que são lindo. exercícios. E a gente começou a substituir isso. Quer dizer, pais que não viram filhos crescerem e que às Sim, vezes deixam na mão de um cuidador porque não tem tempo. Porque tem tempo para ganhar dinheiro, muitos, mas não tem tempo muitos. para cuidar. Então, é isso. O tempo é uma energia magnífica para quem sabe utilizá-lo. Há tempo para tudo. É bom Para algumas aprender, né? pessoas, sim. E assim, com essas observações, quer dizer, você viver na natureza, você tirar o calçado, pisar na areia e ver quando um lado tá muito mais quente, o outro lado está frio. E aí, se você viver um mês numa ilha fazendo essas coisas, você começa a observar a maré, você começa a observar quando A chega o lua. cardume, a lua, e você começa a achar que tudo aquilo é novo. Não é novo, é você que está descortinando o seu olhar para aquilo que sempre existiu. Então Com a gente certeza. precisa fazer isso, Com entendeu? certeza. Maravilhoso. Nívia, a gente vai ter que acabar já já, porque isso aqui dá um trabalho depois que passa de uma hora para a gente subir. Você gostaria de deixar algum contato para a gente poder ajudar o Instituto, para quem quiser ajudar e Tem o para quem Instagram, quiser. Qual o Instagram? o Instagram é Instituto Olhar. Lá tem todas as informações dessa campanha de Morgana, doação das escreve aí, por máscaras, favor. é, Instituto Oiá. @Instituto Olhar. E ali você tem os contatos do Olhar, você tem vídeos, além de informações bancárias sobre como está funcionando essa produção das máscaras e a mobilização para conseguir esses alimentos. A gente tem ido muito longe, Joyce. Que Eu bom. sempre digo, ao mesmo tempo que traz uma felicidade de saber que alguém hoje vai se alimentar e vai ter uma paz, dá uma tristeza também, às vezes, porque você percebe que podia ser diferente. E aí minha mãe diz, mas você acaba ficando impulsionada porque a gente começa a planejar, em doar o triplo, o dobro, em fazer isso chegar muito mais longe. Né? Porque não é só a pandemia que vai ficar aí, são muitas pessoas que ficarão desamparadas, são Sim, sem pessoas que não empregos. terão, exato. Então é isso, é pensar também Vamos no que pensar vai em ser o todos. pós, entendeu? Então quem puder ajudar, e não é ajudar só o Oiá, ajude o Oiá, porque a gente vai fazer chegar essas doações, mas ajude, tem várias casas, tem o Lar São Gabriel, que é um abrigo de idosos, que precisa de apoio, tem a CAASA aqui em Salvador, que cuida de crianças e pessoas portadoras do HIV, que precisa muito de ajuda. Né? Tem o próprio Hospital Aristides Maltês, tem o Irmã Dulce. Então, Sim. são muitos lugares. Se cada um seguir uma frente de ajuda, E se a cada um gente doar um vai. pouquinho, né, já. Exato, exato. Entendeu? A gente consegue produzir máscaras, então a gente entrega essas máscaras. Quando a gente fala 28 mil máscaras doadas e produzidas, é muito. Eu Mas também como é vou que a gente. colaborar, viu? Que Pode bom. deixar. Como é que a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem uma rede de mulheres da comunidade
que são mulheres que já trabalham junto ao Instituto Oiá, o Cortejo Afro, e essas mulheres elas começaram a produzir, o tempo que elas estavam em casa, essas máscaras. E a gente começou a entender também que era importante que elas tivessem uma remuneração, porque muitas são costureiras de profissão e nesse período a coisa todos parou. têm família. Então, você percebe como é uma rede que é mobilizada, né? Quando a gente faz ações como essa. E vários outros terreiros de candomblé também, que estão com a mesma iniciativa, correndo em várias frentes. Porque é o propósito, né? Religião, mas viva a espiritualidade. Que a gente vai viver bem, que a gente vai compreender o sagrado. Ai, que bonito.